Olá, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você esteja. Esse é o nosso Brasilzão, né? Tão grande que ainda precisamos conhecê-lo melhor, conhecer norte, nordeste, sul, centro-oeste, né? Então precisamos agora nos organizar e voltar, né, a fazer nossas viagens e conhecer um pouco melhor esse nosso país, né? Então é sobre turismo que eu vou conversar agora com o advogado e também empreendedor dessa área do turismo, Cassiano Marques. Né? Ele tem uma empresa que é muito bacana, bem diferente, tem uns passeios bem interessantes e nós vamos conversar para saber como está essa retomada, né, nesse novo normal, no mundo do turismo. Vamos lá então. Cacá, vou te aceitar aqui, por favor. Vamos lá. Agradável, cheia de muita esperança, né, para a gente ir se adaptando a viver nesse novo normal, porque a pandemia não acabou. Né, Cacá? A pandemia não acabou. Olá, não acabou. Boa tarde, Eli. Boa tarde a toda a galera bacana aí que nos enxerga e nos acompanha, que está entrando. Venham ouvir esse bate-papo. O turismo é um tema muito interessante, é um tema muito palpitante, muito empolgante, e a gente tem algumas boas dicas para dar agora nesse retorno. Que bom, porque a pandemia não acabou, mas graças a Deus quase a metade da nossa população já está, né, vacinada, e com muita luta a gente vai conseguir vacinar todo mundo aí, se Deus quiser, acho que no próximo ano a gente vai conseguir ter essa etapa concluída, né? Sim. E com certeza, assim, o primeiro setor que mais sofreu com a pandemia foi o turismo, né? Que fomenta a economia, a microeconomia, né, a economia um pouco maior nas pequenas cidades. Então, assim, é um setor muito importante, forte no Brasil, mas que sofreu muito, né? E como está sendo aí essa retomada nesse novo normal? Bom, o turismo, de fato, ele ainda está sofrendo uma consequência tremenda em razão das restrições da pandemia. Essas restrições, elas foram muito intensas e cruéis com o turismo, tendo sido, muito provavelmente, o primeiro setor da economia que suspendeu as suas atividades com cancelamentos de atividades à época, no presente, no mês de março, fevereiro, março de 2020, e todas aquelas atividades que estavam previstas para os meses seguintes, com as vendas, com os pacotes já realizados, com as atividades já em programação. Então, foi muito, muito impactante, com um agravante. O setor de turismo, ele é majoritariamente movimentado na sua execução por micro e pequenas empresas, por pessoas empreendedoras individuais, que fazem parte da cadeia produtiva do turismo, mas também, e de uma forma muito vasta, as micro e pequenas empresas. E são empresas que não têm, porque já vinham dentro de uma crise muito grande econômica, que não tem estrutura para segurar muito tempo. Então, o setor sofreu um impacto tremendo, um impacto que levou ao fechamento de milhares, talvez milhões de negócios ao redor do mundo. Essas atividades fazendo com que aqueles que irão retomar agora, retome dentro de um relativo grau de informalidade. Isso aí é uma opinião, não tenho ainda um dado estatístico para isso, mas pelo que a gente observa, pelo que a gente conversa, aquelas pessoas que tinham sido formalizadas naquele esforço aqui no Brasil gigante para se tornarem MEI, por exemplo, microempreendedor individual, que é o guia de turismo, que é o taxista, que é as pessoas, os condutores de espaços naturais, que são os fotógrafos enfim, todos aqueles, o pequeno negócio que gira em torno do turismo, que vai do pipoqueiro, a Dona Maria que fornece comida lá no mercado, outras pessoas que estão realizando as mais diversas atividades em torno da cadeia do turismo. Essas pessoas, elas certamente não conseguiram manter sequer o pagamento do seu imposto mínimo em relação à MEI.
E aí começa agora, tanto que recentemente, venceu agora dia 30 de setembro, um chamamento do governo federal para regularizar milhões de empreendedores que estavam nessa categoria de MEI em dificuldade, que estavam pendentes. Mas não só elas, as microempresas também sofreram, demitiram bastante, e estamos com uma dificuldade também muito grande nas médias empresas. Isso aí vai fazer com que, nessa retomada, a gente tenha uma dificuldade. Primeiro, um grupo vai retomar na informalidade, ou já está retomando porque precisa sobreviver, é o empreendedor de necessidade. Os outros terão dificuldade ou já estão com dificuldade de manter seus empréstimos, é aquele transportista que comprou uma van, é aquele que investiu num barco, é aquele que pegou um pequeno empréstimo dentro da rotatividade para sua pousada, né? Essas pessoas certamente também estão enfrentando dificuldade e terão dificuldades maiores ainda pelos próximos meses e anos de serem inseridas dentro da formalidade e de conseguirem sobreviver. Então a gente teve uma legislação de emergência, mas demorou inclusive essa legislação, onde ela aborda, por exemplo, os pacotes vendidos que você pode parcelar, né, caso as pessoas queiram a devolução, o setor de eventos também, a remarcação, né, de eventos e de tudo mais, mas isso aí ainda não é suficiente. O nosso país, tradicionalmente, ele trata muito mal, do ponto de vista de acesso ao crédito, os micro e pequenos empreendedores, e agora essas pessoas inadimplentes, mais ainda. Então você mata a base da economia de um segmento muito grande. Eu não sei como o nosso país, nessa crise tremenda que nós estamos vivendo hoje, em todos os outros setores, com milhões de pessoas na pobreza, vai conseguir reposicionar o turismo como estava há 2 anos atrás. Mas como eu entrevistei aqui o superintendente do Sebrae de Rondônia, e ele fez uma aposta comigo. Ele disse que em dezembro a gente faria outra live, porque ele iria mostrar para mim que a economia do Brasil ia se reerguer, né, e que o Sebrae ia dar sua contribuição significativa. Bem, não vou entrevistá-lo só em dezembro, mas eu queria saber aí no Acre como é que estão, né, as tratativas com o Sebrae, o que é possível ser feito, o que tem sido feito para dar esse apoio, esse suporte aos microempreendedores, né, às pequenas empresas, que sofrem tanto, né, nesse processo que a gente ainda está vivendo de pandemia, né, com as limitações que nós temos para fazer as nossas festas, as nossas aglomerações, que ainda é muito restrito. Eli, eu acho que não só o Sebrae, mas as secretarias de pequenos negócios dos estados e dos municípios, as secretarias de turismo, os vários órgãos que trabalham de uma forma direta ou indireta com o turismo têm que fazer um olhar diferenciado. Vou listar aqui algumas questões. Primeiro, eu acho que deveria haver um grande esforço de chamar todo o segmento do turismo, o segmento que a gente chama do trade do turismo, para fazer uma espécie de inventário de como que cada um se encontra hoje do ponto de vista da sua sanidade econômica, né, da sua condição econômica, sua condição financeira. Porque as pessoas querem empreender, mas estão com dificuldade. Eu vou dar o exemplo da minha pequena empresa. Eu, em 2018, iniciei um processo de refis, governo federal, junto aos órgãos, e vinha pagando. Quando veio a pandemia, foi o primeiro item que eu deixei de pagar foram os impostos do refis. Passei todo o ano de 2020, até meados desse ano, e eu tenho outras atividades, consegui refazer novamente, não mais o refis, mas o parcelamento, e hoje eu estou aí com contas por 60 meses para frente. Mas é uma dificuldade, matando um leão por dia, no sentido de poder sobreviver, para poder tentar manter essas contas em dias. Então, isso para você ter minimamente um crédito, né? E, consequentemente, você ter um capital de giro e começar a fazer vendas a prazo,
fazer trocas de recebíveis e tudo mais. Então, eu acho que o inventário. A partir daí, acho que as políticas públicas podiam isso subsidiar decisões de políticas públicas que precisam avançar dentro do Congresso Nacional, que a gente precisa pressionar os órgãos e as empresas de fomento, no caso os bancos, especialmente aqui na região, a gente tem a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, que precisam ter um olhar diferenciado para esse setor e que, lamentavelmente, não tem. Já não era um olhar assim, eu estou falando sempre do micro e do pequeno empresa, já não era uma coisa assim tão fácil que confiava naquela relação, e nunca hoje a situação nunca foi prioridade. Então eu penso sim. Então eu penso nesses órgãos que trabalham com política pública, a gente precisa fazer um inventário. A gente não pode pensar de imediato. A gente tem que pensar que esse impacto da pandemia reflete e vai refletir nesse setor durante os próximos anos, não é só nos próximos meses, é nos próximos anos. Então tem que fazer um estudo de como está o segmento. Isso aí é um fato. A partir daí, estudar políticas públicas. Outra questão é fortalecer, voltar com muito esforço. Eu acho que o associativismo, através do fortalecimento das entidades, do chamado trade, nós temos as principais, mas é importante a gente ter um olhar diferenciado e ampliar isso em todos os municípios. Associação de hotéis, associação de guias, associações de agentes de viagens, associações de bares e restaurantes, associações de jornalistas voltados para o turismo, associações de toda a ordem do turismo, do trade, para poder, de uma forma coletiva, se trabalhar esse fortalecimento em busca, claro, de uma alternativa. Aqui no Acre, a gente tem uma dificuldade maior do que outros segmentos do turismo convencional, que o Acre é um destino... vamos lá, o Acre é um destino muito caro de se viajar, de se chegar aqui. Então, uma passagem hoje, se você entrar num site, com sorte de Brasília a Rio Branco, você vai comprar por R$1.000, R$1.200. Mas, enquanto que com esse mesmo valor, você de Brasília, você vai ao Rio de Janeiro e fica uma semana hospedado num hotel. Ou você sai daí, vai ao Nordeste, ou mesmo ao Sul do Brasil. Então, só a passagem é muito cara. Viagens internacionais, a passagem é muito cara. É muito comum a gente comparar a passagem saindo de São Paulo para outros países, como Estados Unidos ou mesmo Europa, ser, às vezes, mais em conta do que chegar a Rio Branco. Então, eu acho que as empresas aéreas... é essa questão do valor das passagens dos aéreas. Valores, com combustível lá em cima, combustível também refletindo lá em cima no setor aéreo, né, na querosene de aviação. Então a gente ainda vai, e essas empresas tentando buscar o prejuízo, elas são dolarizadas, porque elas pagam um leasing em dólar, o dólar está 5,60, 5,70 hoje, né, considerando também aí as taxas e os tributos decorrentes. Então a gente vai enfrentar ainda muita dificuldade aqui no Acre de uma forma especial, principalmente porque a gente depende do transporte aéreo. E aí nós temos um segmento que era extremamente importante na composição do turista que vinha aqui para lá, que era o turismo de negócio, de eventos, de encontros, de atividades que o setor público e mesmo privado realizava. E hoje, nós estamos aqui conversando, eu estou aqui a 3.200 quilômetros de distância de você está em Brasília, eu estou em Rio Branco, e nós estamos fazendo uma entrevista ao vivo. Já vi que tem amigos aí do Paraná, de outros lugares, que estão nos acompanhando, né? Tem gente de Rondônia, tem gente de São Paulo, tem gente de vários lugares. Então, a pandemia trouxe essa nova forma de se comunicar e, claro, trouxe um impacto negativo, vai refletir isso, nas reuniões, nos negócios. Então, a maioria dos negócios, a maioria dos encontros que o representante comercial pegava o avião para visitar o seu cliente, ele já consegue resolver ou consegue fazer o esclarecimento através de uma reunião online nas mais diversas plataformas. Os encontros corporativos,
os treinamentos. Outro dia eu fui convidado pela UNB e fiz uma sequência de aulas para os alunos na área de turismo, lá do estado de Amapá, em Macapá, onde também fizemos uma outra participação aqui na formação de um curso aqui no Acre, e sem sair da minha casa, ou seja, antes, isso veio para ficar, né, Cacá? Isso é veio para ficar. Pode ser sim, voltar a ter alguns encontros presenciais, algumas aulas, mas não vai ser a regra, vai ser a exceção. Não vai ser a regra e, consequentemente, esse segmento que fortalecia o setor do turismo em estados como o Acre, que é um estado que tinha a sua maior parte, o seu maior fluxo de turismo, não sendo o turismo de lazer, mas sim esse tipo de segmento do turismo, nós vamos continuar sofrendo esse impacto, ou seja, mesmo com a retomada das atividades, muitas dos encontros, das reuniões, dos treinamentos, vão deixar de... não acontecerão com a mesma intensidade, com a mesma frequência, com o mesmo volume. Então, isso é um outro problema, né, para o turismo aqui do Acre. O que nos resta? Nos resta, então, fortalecer aquilo que, do ponto de vista de doutrina, já é há mais de 30, 40, 50 anos que se estuda no mundo, ou seja, os chamados círculos concêntricos. Você tem que fazer um esforço grande para atrair e para fortalecer o destino turístico a partir do seu entorno. Aí nós temos um outro problema. O Acre é isolado, a cidade mais importante próxima de Rio Branco fica a 500 quilômetros, que é Porto Velho. Quase 600. Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado, fica a 640. Puerto Maldonado a 570 no Peru. Mas é o que a gente tem. Então a gente tem que trabalhar com inteligência para criar cada vez mais atividades e eventos, fortalecer os encontros culturais, fortalecer os eventos entre as cidades, né, menores, fortalecer as atividades, por exemplo, estamos chegando no Natal. O que a prefeitura, por exemplo, está pensando para transformar a cidade de Rio Branco numa cidade bonita, iluminada, festiva, para fazer com que as pessoas saiam às ruas e as pessoas dos outros municípios desejem vir a Rio Branco? Isso são ideias. O carnaval vai ter que ser retomado, os eventos de festa junina, os eventos esportivos. Então, se eu estivesse à frente do poder de decisão hoje, eu estabeleceria de uma forma absolutamente estratégica o fortalecimento da economia, não só do setor de turismo de forma específica, mas da economia como uma prioridade, porque a balança comercial do turismo é extremamente positiva. Então, se eu consigo captar uma quantidade X de pessoas que venha do estado de Rondônia para cá para o Acre, praticamente 90% de tudo que ela gastará em Rio Branco ficará em Rio Branco, ou ficará no estado do Acre. Então é um dinheiro novo que vem, é um dinheiro que entra, Então, trabalhar o turismo de lazer, o turismo de eventos, o turismo de esporte, de modo geral, de cultura, o religioso, são estratégias de de alto impacto e que você consegue, colocando o recurso público para poder organizar essa base, organizar os editais para a iniciativa privada também ter acesso a recursos. Eu tenho certeza, não só por conhecer o setor, por trabalhar com eventos há mais de 25 anos, mas porque os dados estatísticos apontam isso, que o retorno ele é muito significativo. Então, se você gasta 100 mil reais num evento, com foco, com estratégia, você com certeza faz com que naquele destino haja mais do que o dobro de ingressos de recursos, que fica pulverizado nos bares, nos restaurantes, nos taxistas, no Uber, no carrinho de pipoca, em todos os lugares, nos passeios, nos guias, no cara da van, e na empresa aérea, e na empresa de ônibus, enfim. Então, olhar para isso, né? De curto prazo, a gente precisa também olhar para a fronteira. A gente precisa... A semana passada tivemos um encontro aqui promovido pela FEComércio, que foi um encontro bastante interessante, que veio o embaixador do Peru aqui no Brasil, e veio o pessoal da Promperu vender o Peru aqui no estado do Acre e fazer uma rediscussão desse processo de integração. Nós entregamos um documento a partir da minha empresa, também a Grupo Staco, que é o nosso concessionário Ondas aqui no Acre, e a gente fez um esforço
de entregar, de elaborar, de ouvir propostas para o fortalecimento dessa integração com o Peru. Por que eu digo com o Peru? Porque o Peru está aqui do lado. Né? Você tem Puerto Maldonado, enquanto uma cidade importante para a gente fazer esse relacionamento transfronteiriço, do ponto de vista cultural, né? mas fazer um esforço maior, que é trazer turistas de outros lugares do Brasil para virem ao Acre, para irem ao Peru, e fazer o contrário também, turistas de vários lugares do mundo que visitam aquele país, que podem vir ao Acre. Mas a fronteira se encontra fechada, então a gente precisa trabalhar de curto prazo em estratégias de abrir essa fronteira, para depois também pensar na ampliação e no fortalecimento dessa relação aqui com os vizinhos. Pois não. Você falou de fronteira internacional e tal, lembrei de passaporte. Porém, hoje o passaporte mais importante não é o passaporte tradicional, mas é a nossa carteirinha de vacinação, né? Então, isso assim, é importante, vacinar, sim, claro. Eu acho que assim... É um processo interessante também para que as empresas absorvam também isso, além de você fazer a divulgação do seu trabalho, mas você também diz, olha, a vacinação é importante, você, a partir com a sua carteirinha, você viaja para onde você quiser agora. Porque as fronteiras ainda estão fechadas para o nosso país e em vários outros países no mundo. A Europa abriu agora e tal, mas assim, ainda está restrito, né? Então, vacinar é importante, né, para fazer o turismo. Eu acho que vacinar, ele não só é importante, é primordial. E aí, hoje, e já é uma exigência normal para vários países que exige, por exemplo, apresentar a carteira de vacinação da febre amarela. Uhum. A gente vai viajar aqui em alguns países, é uma exigência. Então, estar com a seu carnê de vacinação em dia é algo que já faz parte do mundo do turismo, do ponto de vista de viagens para alguns destinos, especialmente no exterior. Mas eu acho que isso terá que ser uma condição para todos os turistas, inclusive do ponto de vista do interno. Né? Hoje eu li que 9 cidades já estão exigindo aqui no Brasil para entrar a carteirinha de vacinação da Covid-19. É fundamental que os destinos estabeleçam isso. A gente já vê Fernando de Noronha, por exemplo, passando a exigir, outros destinos estão. A minha empresa, por exemplo, que a gente realiza os voos de balão, eu já faço esse questionamento, a gente realiza os eventos de motorismo, eu já peço a comprovação do carnê também de vacinação, porque eu acho que precisamos criar e apoiar essa cultura. A vacinação já passou de 50% com primeira dose no Brasil, já está com em torno de 40% com segunda dose, e a gente vai ter que chegar a 80%, 90% e enfrentar de uma forma de exclusão mesmo os negacionistas, ou seja, os negacionistas que são contra a vacina, eles vão ficar fora deste mercado. E não me interessa, por exemplo, trocar 60%, 70% de potenciais clientes por 20%, 30% daqueles que não querem se vacinar por uma questão ideológica. Esses aí não me interessa como cliente, porque eu não quero trocar 70, um potencial, por 30, ou 80 por 20. Então, eu acho que o setor do turismo, que foi o mais impactado, que é o setor que aglomera mais pessoas, precisa também enxergar esse esforço, fazer campanhas. Já vejo muitos restaurantes, estabelecimentos fazendo campanha, inclusive, de desconto para aqueles que apresentam o seu carnê de vacinação, mesmo não sendo obrigatório. E isso é algo que precisa ser feito de uma forma bastante articulada. Né? Os destinos precisam fazer isso a partir de decisões do poder público. E os estados precisam conversar, né, Cacá, também para poder, a Secretaria de Turismo, estarem um pouco alinhadas nessa situação, porque isso vai gerar o jogo do ganha-ganha. Você vai estar com a sua saúde, né, preservada, né, assim, 90% você vai estar seguro ou mais, e você vai poder viver, né? Vai poder curtir o que você gosta, visitar quem você ama, e conhecer o mundo, as cidades. Então, assim, é uma parceria do ganha-ganha mesmo. Né? Fato. Não tenha dúvida que, para o exterior,
eu não vejo de curto nem de médio prazo nenhum país que vá abrir suas fronteiras sem exigir a vacinação completa em relação à Covid. A Covid é uma doença que veio para ficar, é uma doença que vai cair os níveis de pandemia para outros níveis do ponto de vista de saúde, mas ela vai continuar. De contaminação, ela vai continuar. E ela pode ter algum tipo de mutação, o vírus, coronavírus, mas ela veio para ficar, como veio a H1N1, a influenza, como veio, né, a outras doenças que estão aí no mundo. Então, os vírus que estão aí. Então, eu não vejo de curto prazo, nem de médio prazo, nos próximos 10 anos, nenhum país aceitando o fluxo de pessoas entre seus países, nacionais ou estrangeiros, que seja sem vacinação. Então, internamente, eu acho que isso devia ser uma medida a ser tomada também como exigência, principalmente nas aglomerações. Você pegar um avião, ficar 3 horas para vir aqui ao Acre, e você não exigir, por exemplo, dos passageiros que estejam vacinados, ou você pegar um ônibus que vai ficar vários dias viajando, ou várias horas dentro do ônibus, não se exigir isso. É importante que se pense nessas exigências, isso aí precisa ser regulamentado do ponto de vista de legislação, mas é necessário, né? Agora, eu penso também que a partir dessa crise, outras oportunidades estarão surgindo, né? E aí os estados, os municípios, os destinos, como a gente chama, eles precisam se reinventar para isso. As pessoas perceberam de uma forma clara o quanto é valioso a sua liberdade, porque as pessoas ficaram dentro de casa, né? Então a gente era livre, no sentido de não ter uma condenação penal, não está mas nós estávamos, as pessoas conscientes, ficaram em casa, deixaram de ir ao trabalho, deixaram de se relacionar, de ver parentes, de ver familiares, perderam os familiares. Muita gente se isolou e chegou a perder familiares e pessoas que amavam sem sequer ter tido a oportunidade de se despedir, né? Então, eu acho que essa geração da pandemia do Covid, ela vai viver de uma forma indelével, marcada para o resto das suas vidas, com esse período que a gente viveu e que ainda está vivendo. Com efeito o turismo, o que eu quero dizer é isso. O turismo, então, ele é o segmento da vida das pessoas, aí não estou falando de atividade econômica, da vida das pessoas, que possibilitará você viver a vida de uma forma mais plena. Então eu penso o seguinte, aquelas pessoas que tinham a seguinte ideia na vida, o modelo mental: eu vou trabalhar, juntar meu dinheiro, me aposentar para poder chegar e viajar. Não. Eu quero trabalhar para comprar um determinado bem durável, uma casa, ou qualquer outra coisa. Eu acho que o turismo ele começa a concorrer economicamente com esse tipo de bens e produtos que as pessoas pensavam em acumular, ou trabalhar, ou economizar para poder ter. Então, nós teremos que ter novas linhas de crédito, de financiamento, os cartões de crédito têm que ampliar cada vez mais as possibilidades, os bancos também, as empresas, consequentemente, também, porque as pessoas, elas querem, começam a perceber que é importante na vida é o hoje, é o presente, né? Então, eu não quero esperar até o final do próximo ano para eu poder chegar e fazer uma viagem. Se eu quero, talvez fazer, senão eu não quero esperar me aposentar para poder ir, né? Então, isso A consciência agora é essa, eu não preciso esperar a velhice para eu poder viajar, né? Eu não posso ir à França, eu vou para Porto Velho, eu vou para Tocantins, eu vou para Rio Grande do Sul, eu vou conhecer o meu país, né? Uma coisa que eu estava lendo aqui é que o turismo interno, e que a CVC está colocando que, da forma como ela trabalha, ela já resgatou quase 90% do turismo interno, que é o que está mais forte no momento, né? Ou seja, é um sinal de que as pessoas estão começando sim a sair, a viajar, mas elas estão mais cautelosas, né? E as novas tecnologias têm demonstrado que nós agora vamos ter que aprender a lidar com isso,
né? Nós vamos ter aulas ao nosso favor, e na área do turismo, assim, a compra tem que ser rápida, as coisas têm que ser, né, corretas, rápidas, imediatas, não dá para ficar mais demorando para dar resposta, né? O cliente agora, ele tem mais pressa, quer viver mais, né, as oportunidades. Sim, ele quer viver com mais intensidade, ele quer viver com mais, conhecer mais destinos, ele quer, isso não só pela pandemia, mas também as redes sociais também ajudaram a divulgar isso, e na pandemia as redes sociais cresceram. Então, mas eu penso da seguinte forma, eles precisam se preparar para esse novo momento, né? Recentemente, agora, nós vimos até uma palestra onde se dizia, do ponto de vista de tendência, que assim como você compra hoje uma passagem aérea online, alguns restaurantes já evoluíram e você pede o prato de forma online para entregar em casa, no restaurante. Talvez a gente tenha cada vez mais a era do não contato, a diminuição do não contato, né? É o cartão de crédito. Mas eu falo do contato não só das pessoas, eu falo do contato em relação às tecnologias, né? Então você não vai, cada vez mais, vai usar menos um cardápio. Você cada vez mais vai usar um Pix para pagar a conta ali imediata, ou mesmo o cartão que já... exato, ou seja, essa coisa dos contatos, eu acho que vai diminuir. Mas eu penso também que o turismo, ele vai caminhar para um turismo de experiências, um turismo que já era uma tendência na virada desse século, mas que ele começa a superar ainda mais aquele turismo tradicional, né? Então as pessoas vão querer atividade ao ar livre cada vez mais, vão querer atividades junto à natureza, junto a ambientes que não tenham grandes aglomerações, pequenos meios de hospedagem, onde justamente não aglomera tanto, mas que aquilo possibilite você chegar lá e já está tudo reserva feita, as tecnologias chegando e tal. Isso custa dinheiro, isso volta ao início da nossa conversa, que as empresas têm que estarem com crédito para se organizar para isso e tudo mais. Mas eu penso que essa é a oportunidade do Acre. O Acre tem um potencial gigantesco para o turismo religioso, que é o turismo místico, né? Nós temos algumas festas tradicionais católicas, mas nós estamos falando mais de um turismo religioso místico, voltado às religiões não tradicionais, a questão do Daime, as experiências nas aldeias indígenas, que envolve também essa experiência mística, né? E, consequentemente, também o ecoturismo, as atividades de natureza. Nós temos uma floresta com 86% de sua cobertura florestal preservada. Precisamos transformar isso em produtos turísticos, porque você vê países sustentáveis, de base comunitária, você vê, é muito precário, mesmo aqueles locais que a gente tenha já começando um tipo de atividade, a gente percebe a baixíssima qualidade do ponto de vista da infraestrutura, de investimento. Então é preciso investimento em segurança, em barcos, em transporte, em visitação, em mirantes, em toda a estrutura. Você imagina o seguinte, por que no Acre não se tem, por exemplo, um teleférico para você passear em cima da floresta, como eu passeio de balão? Gente, por que só eu... É uma empresa de balonismo e é muito bom, porque é desafiador. Primeiro, tem que ter muita coragem para subir no balão e estar acima das copas das árvores da Amazônia, né? Que, assim, acho que é menor até uns 30 metros, né, Cacá? A gente acaba voando a 50, 60 metros acima. E agora pode ser que seja um momento muito importante para explorar ainda mais esse tipo de turismo, né? De aventura, de ecologia, né? Essas coisas que a gente tem falado tanto aí, né? Sim, então isso é um bom exemplo. O balonismo aqui no Acre foi uma iniciativa, um investimento privado
que não existia. E a partir daí, nós temos centenas, já milhares de pessoas que voaram de balão conosco num produto de pessoas que têm vindo ao Acre com essa primeira intenção, via o Acre para voar de balão. Né? Outros ficam 1 ou mais dias no Acre a partir de ter, na chamada cesta de produtos, mais essa opção de se passear aqui. Né? E aí é um exemplo de iniciativas que não só o setor público precisa pensar do ponto de vista de infraestrutura geral, mas a iniciativa privada também criar seus espaços e seus ambientes. Então, essa também é uma outra oportunidade que a gente tem aqui no Acre, ou seja, nós temos uma oportunidade que é qualquer atividade bem estruturada que você pense em fazer, pode sim, a partir de um plano de negócio, de uma estratégia de marketing e tudo mais, dar um bom resultado do ponto de vista de retorno financeiro para aquele investidor. Então, nós temos a floresta, nós temos essa potencialidade do etnoturismo, temos a potencialidade do turismo de natureza religiosa, temos o turismo de aventura, temos a conexão com os países fronteiriços, Bolívia e Peru. A Bolívia está asfaltando desde Cobija até La Paz, todas as pontes já estão prontas, as obras que tinham sido paradas retomaram e há uma expectativa já em 2022, dentro de um ano, de elas estarem 100% asfaltadas. Então, de Rio Branco a La Paz serão apenas 1.400 quilômetros, sendo que em torno de 1.100 na planície, só 300 quilômetros na subida da cordilheira. Então você passa a ter uma triangulação com os Andes, as cordilheiras, num circuito turístico fantástico, que seria a Amazônia, no caso do brasileiro, a partir do Acre, a Amazônia boliviana, os Andes, Lago de Titicaca, a parte cultural e etc., também a parte de Cusco em especial, e aí o retorno aqui para dentro desse circuito. Cacá, você já fez só para falar de uma experiência que você viveu, ou várias vezes já, mas que eu achei muito interessante, que é você sair do Brasil pelo Acre e voltar pelo Sul, né, chegando no Centro-Oeste e depois voltar para o Acre de carro. Quer dizer, é uma big aventura. Eu tenho certeza que as crianças, os filhos da gente, não vão esquecer esse tipo de viagem, né, às vezes ela é muito mais de grupo, né, do que mesmo só familiar, mas é muito rico, porque você faz com que essa pessoa, essa criança, ela tenha um conhecimento que a escola muitas vezes não vai dar, dessa visão, né, de mundo, né, de conhecer, de perceber que as fronteiras, elas existem não apenas no caderno, mas elas têm um limite e a gente pode atravessá-las, a gente pode explorá-las. Então, é importante você também falar desse tipo de atividade que vai ser possível, não é aglomeração, né, você vai ter como se hospedar com mais tranquilidade. Então, assim, é outra atividade que tem também que pode sair a partir do Acre, né? Certamente. Eu tenho uma história que eu, aos 18 anos, botei uma mochila nas costas, 18 anos, lá se vão 32 anos, ainda tinha cabelo, né? Morava no Rio de Janeiro à época, e fui a Brasília, visitei meu irmão, de lá fui ao Mato Grosso e passei a viajar de carona pela Bolívia, pelo Peru, pelo Chile, pela Argentina e voltei 70 dias depois em casa. Essa viagem que eu fiz sozinho... Não tinha celular, né? Não tinha celular, não tinha internet, às vezes eu passava mais de 10 dias sem ligar para ela. Era a época de Sendero Luminoso, era a época de problemas lá no Peru. Foi a época que o cólera chegou muito forte na região, especialmente do Peru e do norte do Chile. Mas foi essa viagem que me fez ser o que eu sou hoje, do ponto de vista de entender que o mundo ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente consegue enxergar no nosso dia a dia. Ou seja, que as relações elas podem ser estabelecidas do ponto de vista cultural e desenvolvidas, mesmo sem você falar um espanhol ou sem falar um inglês, que há outras formas
que as pessoas vivem, que enfrentam seus problemas, que encontram suas soluções, aqui ao lado. E a gente precisa entender e respeitar isso. Então é o turismo que possibilita esse tipo de desenvolvimento, né, do ponto de vista humano, e faz com que as pessoas, em qualquer época da sua vida, se você não pode fazer isso aos 18, faça aos 20, faça aos 30, faça aos 50, faça aos 60, faça aos 80, mas faça, saia da sua zona de conforto. Eu tenho um amigo que fala, saia do sofá, né, que é um bordão que ele criou. Então saia, pegue a estrada de qualquer jeito. Eu trabalho com mototurismo. As pessoas muitas vezes me perguntam, e virou um modismo, mas é, acima de tudo, também um estilo de vida, né? E as pessoas, no caso do modismo, começaram a acreditar, de modo geral, que só é possível fazer grandes viagens se você investir numa moto de alto custo, se você investir algo extraordinário, mais caro, vender a casa para poder viajar. Não, não é isso. Você pode viajar com a sua moto 100 cilindradas, 150, 200, 300, 500, 1.000, 1.200, 1.800. Você pode se hospedar num hotel 5 estrelas, mas você pode também ficar num albergue, ou você pode ficar acampado, né? Você pode comer num restaurante super chique, mas você pode comer num restaurante mediano, você pode comer no mercado. Ou pode fazer como eu fazia, em vez de almoçar e jantar, você escolhia um dos dois e almoçava ou jantava, né? Porque eu não tinha dinheiro para levar os dois nessa viagem inicial. Fica assim. E aí você comprava um pão e comprava mortadela e levava nos passeios e fazia os passeios do mesmo jeito, conhecia. Não, então, e tem a galera do Fusca aí que já foi pro Peru, né? Fazer o passeio de Fusca. Tu imagina, de Fusca, que a gente acha que não é possível, não. Também hoje são carros, né, que o pessoal faz isso até como algo dentro dessa agregação do clubismo e tal. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o turismo tem um espaço para todo mundo. Tem um espaço para... basta você acreditar, basta você querer, e as oportunidades estão aí. E acho que esse novo momento que as pessoas vão viver, elas vão procurar um pouco mais fazer essas experiências, vão procurar construir esse tipo de relação com os seus vizinhos, ou viagens mais longas, e vão buscar alternativas para tá viajando. Mas a gente não pode esquecer que para que isso aconteça, há muito trabalho para ser feito, tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, e no caso específico aqui no Acre, que é muito carente, que é muito difícil. Né? Regularizar muita coisa. O parlamento, né, o poder precisa normatizar muitas coisas nesse novo normal, né, e fazer com que as pessoas se sintam mais seguras e que, de fato, a gente possa observar as novas regras e ter, claro que a gente nunca mais vai andar sozinho, a gente vai ter que andar agora com o amigo álcool em gel, né, com a amiga máscara, né, estabelecer o mínimo de distanciamento social. Isso não quer dizer que você vai se isolar, não é assim, não é isolamento social, é um distanciamento por uma questão de segurança. Né? Então, Cacá, eu queria, assim, fiquei muito feliz nessa conversa contigo, fazia tempo que eu já estava querendo, né, fazer essa conversa, mas sei que tudo tem sua hora, e essa retomada do turismo, só me lembrei de você, porque você é um empreendedor, uma pessoa que ousa muito, né, e que a gente sabe que uma hora as pessoas vão compreender a importância do turismo, principalmente o turismo de aventura, o turismo que busca desvendar esse Brasilzão. Eita, Cacá, vamos voltar então. Gente, caiu a conexão do Cacá, mas eu vou pedir que vocês fiquem só mais um pouquinho, que a gente vai só fechar a live, e o Cacá pode entrar novamente. Tá, Cacá? Pede para entrar, para a gente fechar a live, que foi tão legal, né? Acho que deu para a gente ter um pouco mais de esperança e entender que a gente vai voltar a fazer o que a gente fazia, mas de uma outra forma, né? Não é mais como antes, né? Mas a gente vai sim poder, né? Acho que as coisas vão se ajustando ao longo do tempo, e assim que a gente, né, fechar e acertar as coisas,
os ponteiros aqui com a legislação. Cacá disse que travou, acho que deve ter sido a internet, Cacá. Gente, obrigada, então. Obrigada, Socorro, obrigada a todo mundo que participou da live, mas eu estou aqui com a esperança que o Cacá possa entrar para a gente se despedir de vocês que acompanharam aqui a gente. Foi um público muito legal que eu fiquei aqui observando, e muita gente de vários pontos do país mesmo. Cacá conheceu bastante aqui, reconheceu, né? Cacá, será que você consegue entrar? De fato, o Cacá, Socorro, é uma referência. Quando a gente fala em turismo, a gente lembra do Cacá pela sua ousadia, pela sua coragem, né? E por assumir, né, esse amor pelo turismo. Vamos lá, vamos fechar aqui, então. Oi, Cacá, vamos ver se você consegue... Já estou aqui online. Me atrapalha, mas eu não desisto. Eu fico te esperando aqui. Você vai voltar. Travou, eu peço desculpa aí agora já estamos de volta. Mas, Eli, eu queria, antes de a gente encerrar, de agradecer a todo mundo que estava nos acompanhando, mas também convidar as pessoas a fazerem as atividades que a gente realiza aqui no Acre. Você já voou de balão, você já teve essa oportunidade de voar com a sua família, inclusive... foi um momento super agradável, cantamos parabéns, soltamos... Tem 60 anos, Isso, foi super legal. Então a gente tem essa atividade de voo de balão aqui no Acre, é uma atividade pioneira na Amazônia, onde a gente começou em 2012, e hoje já estamos já completando no próximo ano 9 anos de atividade regular. Vamos todos os meses do ano, sempre observando as condições da natureza. É claro que em dia que o tempo não está favorável, a gente não realiza a atividade, mas o Acre tem uma condição muito boa, onde a maior parte dos dias, de todos os anos, de todo o ano, a gente tem essa condição. Amanhã, inclusive, estarei voando cedo com pessoas que vieram de outros estados, e assim, a maioria das pessoas, como eu falei, vem ao Acre e colocam hoje já na sua agenda. Mas também realizamos as atividades de mototurismo. Nós temos uma próxima viagem agora saindo de Rio Branco, vamos passar por vários locais no interior do estado de Rondônia, no interior do estado do Mato Grosso, vamos ao Pantanal, ao coração do Pantanal, lá em Porto Jofre, Chapada dos Guimarães, Vila Bela da Santíssima Trindade, etc. Em dezembro, a gente faz uma nova viagem lá no Mato Grosso também, com um grupo de motos. A gente tem hoje as motos que oferecemos e temos uma parceria com o grupo Star Motos. Você pode, os pacotes são moto inclusa, né? A gente tem motos Africa Twin e você vai com moto inclusa no pacote, combustível, hospedagem e tudo mais. Temos uma parceria com o Grupo Star aqui no Acre, estamos agora num processo também de renovação dessa parceria com a Honda Motos do Brasil, que operamos para eles o programa chamado Honda Red Rider. E para a virada do ano, aguardando a fronteira abrir, nós estamos com uma viagem programada de Rio Branco a Lima, serão 12 dias, onde a gente vai passar o Réveillon lá no oásis, no deserto de Huacachina. Com certeza vai ser algo bastante diferente e bem interessante. E a vantagem desse programa é que você consegue fazer uma viagem de moto, por exemplo, vem de fora, para que viaja, depois pega o avião, vai embora e a gente cuida dessa estrutura. Então, mas que tá lenta, eu não sei, acho que tá ficando lenta a sua internet, mas eu só tenho a agradecer. Para mim é sempre um prazer conversar com você, é sempre uma alegria, né, da gente sintonizar aqui as nossas ideias, né, e sonhar. Acho que a gente, nesse momento de pandemia, tem que se ajudar, né, e fazer com que as pessoas não percam a esperança, né, e busquem viver novas emoções, busquem o novo, né, porque a gente descobriu, essa geração agora descobriu que a qualquer minuto alguma situação pode acontecer e a gente, de quem a gente ama, e a gente também partir. Então, esperança é o lema, né? Vamos economizar aí alguns reais, né? E conhecer o Brasil, conhecer o mundo,
Né, Cacá? Muito obrigada, fico muito feliz, né? E boa sorte aí, bom trabalho, né? Você é um empreendedor de primeira linha, né? E fica aí passando essa energia positiva para todos nós e que a gente vença sempre. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Obrigado, agradeço e espero vocês aqui no Acre. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau.